Bom, pessoal, agora eu vou fazer um vídeo para dar uma dica de como vocês escolherem uma moto, o que olhar para poder pegar uma moto usada, né? O que vocês olham para poder saber se ela tá boa, quais são, mesmo que ela não esteja boa, vocês já consigam ter uma noção de quais defeitos terão que serem reparados, se é uma coisa grave ou não. Eu vou dar algumas dicas que podem ajudar na hora da compra de uma moto usada, que vocês podem verificar com qualquer tipo. Essa aqui é uma Tornado, mas é o mesmo procedimento para qualquer moto. Mesmo as motos de alta cilindrada, vai ser o mesmo procedimento, a mesma ideia, né? E quer saber o que verificar, em que estado essa moto está. É uma moto que vale a pena? Se tem alguns reparos, se tem algum defeito, quais são? São graves? O gasto é alto? Então, são coisas que você deve olhar quando for comprar uma moto usada. Eu vou relacionar as peças a serem verificadas e os locais de acordo com a menor necessidade, ou seja, são peças que são mais simples de se arrumar, mais barato, né? São componentes mais baratos, mais simples, que por mais que tenha algum defeito, provavelmente não é nada grave, nada tão caro para se resolver. E por último, vou deixar a parte de motor e chassi, que são componentes mais caros, mais complexos, que talvez deixe de valer a pena, de compensar pegar algum veículo, alguma moto, né? E eu estou com a Tornado aqui como exemplo, mas esse procedimento vai servir para qualquer moto, mesmo as de alta cilindrada. O procedimento é o mesmo, os componentes são basicamente os mesmos a ser verificados. Então vamos começar pelos mais simples aqui, a coisa mais básica, que é a ciclística. Vamos lá. Vamos começar aqui pela parte de cubos, rolamentos de roda e tudo mais. O que você pode verificar aqui? De que forma você pode verificar se os rolamentos estão com folga ou não? Você pode balançar a roda para frente e para trás, né? Não use. Normalmente é bom você fazer por cima aqui, porque pela lateral vai ter a direção vai movimentar naturalmente, então vai atrapalhar para você perceber. Então, movimente a suspensão. Você pode fazer até uma alavanca segurando aqui, empurrando e ver se ela tem alguma folga. Essa aqui não tem nenhuma, né? Eu tô com uma mão só, mas você vai fazer com as duas, balançando para um lado e para o outro, evitando que a direção se mova. Aqui atrás, a mesma coisa. Você pode colocar o pé embaixo e movimentar a moto para um lado e para o outro. Ou você pode balançar mais rápido, perceber se ela tem alguma folga. Essa aqui também não tem. Você também deve verificar se há folga na balança. Isso aqui você tem que fazer por esse lado, empurrando para frente e para trás, percebendo se ela tem. É interessante que outra pessoa, se você tiver com alguém, que outra pessoa levante a moto e para poder tirar a roda do chão, para você poder movimentar sem qualquer interferência do solo, né, na moto. Então você balança para um lado e para o outro. Essa aqui eu tô achando é até interessante porque a gente vai fazer revisão dessa moto. Então eu tô fazendo uma análise aqui de possíveis defeitos, somente visual, né, e tátil aqui, mas a gente vai verificar na revisão se o que eu suspeitava realmente existia. Eu suspeito que há uma folga, eu percebo que há uma folga pequena na balança. Fica difícil ver pela câmera, mas eu estou percebendo alguma folga pequena. Então, quando a gente fizer a revisão, vamos verificar se realmente há. Outra forma, você pega aqui em cima na moto, tira ela um pouquinho do solo e você vai verificar o sistema de ProLink, se há alguma folga. Você vai tirar ela do solo e perceber. Dá para escutar um barulhinho nessa aqui. Olha, vou tentar ver se dá para escutar ou perceber. Provavelmente é nesse rolamento aqui. Então vamos verificar se há durante a revisão. Eu tenho a suspeita que há uma folga pequena nele. Pode ser que haja uma folgazinha no eixo aqui. Aí é normal. Mas é muito pequena, nada de comprometedor e provavelmente nem chega a necessitar de trocar o rolamento, mas só quando a gente desmontar para verificar. Relação
dá para ver que essa relação está novinha, pouco foi usada. Uma relação usada, esses dentes ficam pontudos, ficam bem pontudos, então indicando que está próximo de trocar. Outro indício, inclusive já vem nas motos, é a posição do esticador da corrente para saber se precisa ou não, se já está próximo ou não de trocar a relação. Essas motos, as nacionais, vêm com um indicador que não serve muito de parâmetro, porque varia, às vezes marcas diferentes de corrente, de relação, vai dar diferenças aqui. Mas essa etiquetazinha aqui serve para você ter como base se está próximo ou não de trocar. Aqui está dizendo troca de corrente, nessa posição vermelha aqui. Aqui, né, pela posição do alinhamento daqui, deveria estar próximo de trocar. Porém, a gente dá para ver que a relação ainda está novinha. Mas isso aqui é por quê? Porque não é uma relação original, é de outra marca. Não quer dizer que tenha qualidade ruim, mas a corrente às vezes apresenta um tamanho diferente. Então acaba dando essa diferença. Mas aqui é uma referência para vocês caso esteja usando relação original. Você pode verificar, claro, a folga na caixa de direção. Isso aqui é tudo parte de ciclística. Você vai apertar o freio da moto e movimentá-la para frente e para trás, empurrando a suspensão da frente até embaixo e percebendo se há algum estalo pequeno. Essa aqui eu estou percebendo que há uma folga. Pode ser simplesmente uma folga, um reaperto aqui na porca, né? Pode ser só simplesmente um reaperto, ou, que é mais provável, haja já tem algum dano no rolamento da caixa de direção. Então, só quando desmontar que vai verificar. Então, você aperta o freio, movimenta a moto para frente e para trás. Outro procedimento que você pode fazer, que às vezes é um pouco mais seguro de se verificar, porque essa moto é freio a disco, não vai ter folga, dificilmente vai ter folga. Mas há casos onde há uma pequena folga na pinça e aí se percebe um estalo. Então, às vezes não é da caixa de direção, mas é daqui, a pinça se movimentando um pouquinho. Mas isso é muito comum em moto onde é freio a tambor na frente. Realmente tem uma folga e ele faz esse estalo muito parecido com a caixa de direção. Então, outro procedimento é encosta ela na parede e empurra. Tá, mesma coisa, empurra o guidão para frente, empurrando a suspensão para baixo e perceba se tem alguma folga. Isso é a parte ciclística. Bom, gente, aqui a gente já entra uma parte um pouco mais complexa e importante de se verificar. Alinhamento de chassi. Você deve olhar ou de trás ou de frente. Nas motos como essa aqui, de trás, olhar por trás é melhor. Aqui eu não tenho acesso bom por trás para você ver. Mas motos como 1000 cilindradas, onde o pneu de trás é muito mais largo, é difícil de ver pela parte de trás. O que você deve verificar? Coloca alguém, de preferência em pé, retinha, veja se você consegue ver a roda de trás, de um lado e do outro. Então você não deve ver a roda de trás mais de um lado do que do outro. Aqui, dá para ver a roda aqui. Se você movimentar um pouquinho para cá, você vê um pouquinho dela ali. Dá para ver um pouquinho dela aqui, um pouquinho dela aqui. Então, ela está alinhada. Aqui nesse lado tem mais sombra, mais difícil de ver. Então, mas dá para ver que ela está bem ali. Você movimentando um pouquinho para cá, só um pedacinho dela. Se tivesse mais ou menos assim pela câmera, vai dar para ver. Se você tivesse alinhado e você vê uma roda dessa forma, né, que é só se você virar a roda assim, ela não estiver alinhada, você vai ver mais ou menos dessa forma. Se ela estiver desalinhada, olha aqui, né, aqui o guidão está virado, por isso tem que deixar bem reto. Ela vai, de um lado você vai ver a roda de trás, do outro lado você não consegue ver a roda de trás, mesmo se esticando bem, olha lá, só vê um pouquinho. Aqui você vê bastante, tá vendo? Mas isso aqui é porque o guidão tá torto, então tem que deixar bem reto, com alguém segurando de preferência. Aqui eu tô sozinho, fica difícil de mostrar. Mas é só uma ideia para vocês verificar isso. Agora estamos na outra parte muito importante, né? Que eu vou falar antes do motor, eu vou falar de suspensão, que também é um item caro caso esteja vazando. Você deve olhar aqui se está melado de óleo por aqui. Você movimente a suspensão, veja se não vaza óleo aqui ou aqui. Aqui está com a capa, você pode puxar a capa.
Você pode puxar a capa para cima e verificar se não tem óleo aqui. É normal, ele tem muito pouquinho, ele fica ligeiramente oleoso, a superfície é oleosa, mas não está escorrendo. Dá para ver que não tem óleo em volta da guarnição aqui e nem tem óleo escorrendo pela bengala, né? Normalmente quando está estourado realmente o óleo escorre por aqui, né? Então isso é um componente importante também a se verificar, principalmente moto importada, que são montar e desmontar é mais caro, as peças são mais caras. Vamos para motor, um item muito importante também. O que você pode verificar se esse motor já foi aberto ou não? De cara, o que você pode verificar? Isso aqui, ó, cola, junta. Isso aqui é sinal que aqui já foi aberto. Ah, mas esse motor então já foi aberto, não presta. Não é bem assim. Existem situações onde o motor foi aberto, foi bem feito e tem a mesma durabilidade e confiabilidade de um motor novo, zero, né? E não é toda vez, por exemplo, essa moto aqui, é importante você entender que, por mais que ela tenha sido aberta essa parte daqui, não é garantia que ela tenha sido aberto o restante do motor. Nesse caso aqui, dá pra ver que essa moto só foi aberta aqui. Por quê? Tem cola aqui, essa junta é comum dela vazar, então troca essa guarnição de borracha aqui, né? Mas como é que você pode ver se o restante foi aberto? Por aqui, você não vê sinal de cola, né? Não vê nenhum sinal de cola. A junta, no caso, esse motor original. Essas juntas aqui são originais ainda. Pelo aspecto, pela coloração dela, para quem tem mais experiência, percebe que conhece o modelo e sabe que esse aqui é original. Mas isso não é garantia 100%. Pode ter sido feito um motor na autorizada, né, da Honda, no caso aqui. Então, é uma coisa a se observar. É garantia que não foi aberto? Não. Outra coisa que você pode olhar para ter uma noção se foi aberto ou não. Cabeças do parafuso. Olha como é que esse parafuso está perfeitamente liso, sem qualquer marca de que foi aberto. Aqui dá para ver, ele não está tão reto. Por quê? Aqui é a tampa do filtro de óleo. É natural que se foi feita troca de óleo, que esse aqui tem algumas marcas de chave. Aqui dá para ver um arredondamento. Esse parafuso está um pouco escuro, mas dá para ver um arredondamento em um dos sextavados. O que a gente não vê nesse aqui, por exemplo, que é perfeitamente pontudo. Esse aqui é da lateral. Você pode olhar principalmente para se o motor foi aberto. Em cima, nas tampas aqui do cabeçote, né? Aqui no caso aqui da tampa do cabeçote. Aqui a gente sabe que foi aberto, mas por mais que foi aberto, para saber se ele foi aberto várias vezes, foi feito mais de uma retífica, por exemplo, com certeza o parafuso vai estar com alguma marca. Então, esse aqui não tem grandes marcas, nenhum dos parafusos estão muito bem intacto ainda. Por mais que tenha sido aberto, foi uma vez no máximo, durante toda a vida útil dele. Então, é um motor original, por mais que não esteja, não dá para ter 100% de certeza que é um motor que nunca foi aberto, não dá. Porém, dá para ter certeza que foi um motor que, se foi mexido, foi pouco, né? E foi pontualmente, provavelmente somente uma vez. Então, por conta desses detalhes, é uma coisa importante a se verificar. Aí você pode verificar se há vazamento de óleo, obviamente, por mais que o motor não tenha sido aberto, ele pode apresentar em um certo momento da vida dele, vai apresentar com certeza vazamentos escorrendo pela lateral do motor. Então, essa moto aqui, ela tá suja, ela veio agora, acabou de ser comprada e estamos fazendo a revisão dela. E ela tá suja. Prefira a moto suja, por quê? Se ela não está limpa, é sinal que ela não foi lavada, o óleo não foi tirado. Aqui, por exemplo, dá para ver que está um pouquinho, com um pouquinho de umidade de óleo. Ou seja, está com indícios de querer vazar. Então, se ela tivesse sido lavada, você não iria conseguir observar isso aqui. Bom, pessoal, com relação ao motor, uma outra coisa que vocês podem fazer, obviamente, é andar com a moto, ver se ele não apresenta nenhum barulho estranho, ele tem que estar redondinho. Uma forma de vocês conseguirem escutar bem o barulho dele é tampar a ponta do escapamento
né? Tampar, e porque isso aqui, principalmente se o escapamento for esportivo, vai atrapalhar para ouvir o motor. Então vocês tampam a saída do escapamento e ouve somente o barulho do motor. E tampa e dá uma aceleradazinha, tal. Ó, outra coisa com relação à aceleração. Não existe esse negócio de você testar moto cortando o giro. Eu mesmo, pessoa que vier escolher, olhar a moto minha e cortar giro com ela, eu já nem faço negócio. Porque isso esculhamba, atrapalha o motor, estraga, não é o correto. Eu nunca cortei giro nas minhas motos, eu não gosto de fazer isso. E não é impossível, não é incomum a moto fumar ou sair um pouco de fumaça no escapamento quando você corta giro. Por quê? Há um momento ali nas válvulas onde elas dão uma leve flutuação e ali está no alto giro o motor. Então não é impossível de sair um pouco de fumaça. E muitas vezes também a fumaça não é fumaça de queima de óleo, é excesso de combustível do carburador. A fumaça de óleo, quando o cilindro está arranhado com algum friso, ou os retentores das válvulas estiverem estragados, sai uma fumaça branca. Quando a fumaça está preta, é excesso de combustível, vem do carburador ou sistema de injeção, né? Se for o caso. Então não há necessidade nenhuma de você cortar giro da moto, esgoelar a moto para ver se o motor está bom ou está fumando. Não há necessidade. Muitas vezes isso nem vai apresentar o defeito, não vai apresentar saída de fumaça nesse momento. O que é interessante você testar para ver se sai fumaça? Sobe a rotação da moto, uns 3, 4 mil giros, acelera assim, continua, mantém por um tempo, solta e acelera de novo, mais ou menos nessa mesma rotação, e solta. Nesse soltar e acelerar, muitas vezes sai fumaça pelo escapamento. Então essa é a dica que eu dou. Se vocês querem saber se a moto está fumando, como a gente chama, né, que ela é queimando óleo, né, então vocês fazem esse procedimento. Somente isso, não há necessidade nenhuma de cortar giro. Então tampar o escapamento para ver se escuta bem o barulho do motor. O barulho do motor é difícil de explicar porque cada moto vai ter o seu barulho. A CRF, por exemplo, o motor tem um barulho relativamente alto em relação a essa aqui, por exemplo. É um motor barulhento. Então, se você fosse comparar essa com a CRF, ia ver uma grande diferença em termos de ruído do motor. Então, acharia que o CRF estaria com algum problema, mas é normal dela. Então, é mais uma dica com relação ao motor, que vocês podem verificar. E, obviamente, andar, ver se não está patinando. Para você saber se está patinando a embreagem, vocês colocam a primeira, acelera, estica a marcha, passa para a segunda, estica de novo e solta de uma vez a embreagem terceira para passar para a terceira. Solta de uma vez e acelera. Como se fosse querer empinar a moto. Mas não é o caso. Porque se ela subir a rotação do motor e a moto não desenvolver na mesma proporção da potência do motor, e ela sobe a rotação e a moto não desenvolve, isso quer dizer que está escorregando, patinando os discos de embreagem. Então é necessário a substituição. Então, gente, a dica que eu posso dar para vocês é essa aí. Isso aqui, para mim, é o mais importante. Visual, todo mundo conhece. Se não há arranhões, nada do tipo, que para mim, em moto, é muito comum. Qualquer moto usada que você for pegar, você vai estar sujeito a pegar um arranhão e tudo. Mas isso aí não é o fim do mundo, desde que o chassi esteja alinhado. Porque uma carenagem dessa aqui você pode recuperar ou pode trocar. É coisa muito mais simples. O importante para mim, na meu ponto de vista, é mecânica, ciclística. A ciclística eu coloquei primeiro, como eu falei, é coisa simples. Se o rolamento estiver estourado, é barato de se consertar, é simples, não vai ser muito caro. Então, você poderia pegar a moto, mas poderia usar como barganha. Ó, sua roda está folgada, sua balança está folgada, vamos baixar um pouco o preço, que eu vou ter que fazer um serviço, vou ter que fazer uma revisão. Você poderia barganhar por conta disso, porque teria que fazer um serviço, já é de seu conhecimento que vai ter algum serviço a ser feito aí. Então, demais é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, espero que seja interessante para vocês na hora que vocês estiverem buscando uma moto.